Oi, gente, tudo bom? Eu vou deixar essa videoaula aqui gravada para vocês. É a mesma aula que eu dei online aquele dia, semana passada. Só que aqui vai ficar mais enxuto, porque assim a nossa interação, né? Para ajudar no estudo. Então, para vocês terem quem os danadinhos que não participaram da aula vão conseguir ver também, tá bom? Bom, então nossa aula é sobre sistema tegumentar. Então, o que que é o tegumento? Tegumento é tudo toda a parte que recobre a parte externa. Então, quando a gente fala em externo, a gente está falando, por exemplo, né, o mais óbvio que a gente consegue ver, a nossa pele, certo? É o mais óbvio. Mas tem outras áreas externas. Se a gente abre a boca, aqui dentro não é uma área externa também? Não tem essa mucosa da boca, não é ligada com o ar, com o ambiente externo? A mucosa do olho também não? Mucosa de dentro do nariz? E, e ainda por cima, se a gente for parar para pensar, e o tubo digestório? Ele vem pela boca e ele é um tubo único que desce até o ânus. Então, tudo que passa por ali é considerado exterior, porque ele entra por uma entrada externa, sai para uma saída externa. Então, ele não é absorvido para o corpo para depois sair. Não, é um tubo. Vai acontecendo alterações ali no meio, mas tudo isso é um tubo com o ambiente externo. Então, a gente fala que dentro do tubo digestório é um ambiente externo. Então, tudo que está recobrindo esse tubo digestório, assim como recobre a nossa pele, como recobre nossas mucosas, nossa mucosa do olho, mucosa pulmonar, tudo isso é tegumento. Então, tudo isso faz parte do sistema tegumentar. Bom, então aqui a gente tem uma imagem de um tegumento. Então a gente vê a primeira parte aqui, que é a epiderme, que é a parte mais externa do tegumento. Depois da epiderme, a gente tem a derme e depois a hipoderme. Então a gente vê que são três partes. E o que a gente consegue ver aqui, que tem outras coisas, tem coisas incrustadas nesse tegumento, que a gente vai chamar essas coisas de anexos. Então a gente fala, né, que o nosso tegumento, que o sistema tegumentar é formado pelo tegumento. Então, basicamente a pele, mas não esqueçam que não só a pele, a mucosa interna também, e os anexos. Então, no caso da pele, a gente tem os anexos unhas, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas. Bom, a pele, né, a gente sabe que é o maior órgão do corpo humano. Tanto em tamanho como em peso. Se você for ver, ele tem 16% do peso corporal. Se a gente tirar a nossa pele inteira, é 16% do peso do nosso corpo. Ele é mais pesado do que qualquer órgão. Se você pegar um cérebro, pegar um pulmão, pegar qualquer órgão e comparar com o peso da pele, a pele é mais pesada. E ela é constituída do tecido epitelial. Vocês lembram lá que a gente conversou na primeira aula sobre os tipos de tecidos, né? Então aqui e que dentro de um sistema a gente tem vários tecidos envolvidos. Então aqui no caso da pele, ela tem tecido epitelial que vai formar a epiderme e tem tecido conjuntivo que forma a derme.
Logo abaixo da derme, a gente tem a hipoderme. A hipoderme é como se fosse uma transição entre o sistema tegmentar com o resto do corpo. Então, ali a gente vai com o resto do corpo, né? Os outros órgãos, etc. Então, ali vai ser essa transição. Então, vai chamar hipoderme. Bom, quais são as funções da pele? Primeira função, quando a gente pensa em pele, proteção. Proteção contra os invasores, né? Hoje em dia, agora, né? Mais do que nunca a gente sabe que da proteção que a gente tem contra vírus, bactérias e outros parasitas, né? No caso dos vírus, né? O caso do coronavírus que está a gente falando tanto, coronavírus pode encostar, pegar na sua mão, que sei lá, você pegou na maçaneta que uma pessoa contaminada pegou, ou alguém tossiu e pegou na sua mão. Aí tá na sua mão. Se você não lavar bem essa mão e pegar essa mão e encostar em mucosas, lugares abertos que tem entradas para dentro do nosso corpo humano, esse vírus vai entrar. Então, se você estava com a mão lá, tem um coronavírus na sua mão, aí você vai, coça o olho, pronto, ele já entrou. Ou vai, põe a mão na boca, já entrou. Então, coça o nariz, também, mesma coisa, já entrou. Então, a pele é a primeira proteção contra os agentes invasores. Também é uma proteção contra outros tipos de agressões, contra agressões físicas. Então, qualquer coisa que bata, né, tente cortar, isso é agressão física. E mecânica, mais ou menos a mesma coisa, né? Mecânica, bater, na verdade, seria um pouco mais mecânica do que física. E química, qualquer produto que possa queimar. E física, uma coisa física que eu esqueci completamente, que é importante, fogo, né? Ela tenta proteger contra fogo. Química, produtos químicos. Então, por exemplo, alguns produtos químicos que podem causar queimaduras na pele. Produtos químicos que podem ser tóxicos para a gente lá dentro, mas se pegar na pele, a pele vai estar protegendo. Além disso, o armazenamento, nossa pele, ela está armazenando um pouco de água e um pouco de íons. Isso está diretamente ligado com a regulação hídrica. Regulação hídrica é aquela regulação de quanto de água precisa sair. Então, se eu estou muito desidratado, eu preciso segurar água no meu corpo. Se eu estou muito hidratado, eu preciso perder mais água. Então, a nossa pele também tem a ver com isso, porque os íons, eles levam, quando os íons saem, eles puxam água junto, por osmose. Então, isso tem a ver. Então, nesse tá armazenado. Se tá um momento seu corpo tá com muita água, por exemplo, tá muito quente, ou regulação hídrica, ou até regulação térmica, né? Tá muito quente. Então, para dar uma ventilada, diminuída na temperatura da pele, do corpo, a gente precisa perder água. Então, esses íons que estão armazenados saem porque a água sai junto. E aí, com isso, refrigera. Então, faz a regulação hídrica e térmica ao mesmo tempo. As excreções, a gente excreta algumas substâncias que precisam ser retiradas do nosso corpo, principalmente a ureia. Porque a ureia vem da amônia, que vem da digestão, da quebra de aminoácidos. E a amônia é uma substância muito tóxica para o nosso corpo. Então, assim que que os aminoácidos são quebrados, o fígado já transforma a amônia em ureia. Só que se a ureia se acumular, também vai ter problema. Então, a gente precisa excretar. Uma boa parte da ureia a gente excreta por onde? Pela urina. Mas a gente também excreta a ureia pelo suor. Então, tem essa excreção de ureia. Absorção de substâncias. Então, por exemplo, se a gente quer passar um creme, a gente passa lá, é absorvido. Alguns medicamentos são passados
é pela pele, até que nem anti-inflamatórios, você está com dor muscular, aí você usa lá um cataflangel, ele vai ser absorvido pela pele para chegar no músculo para fazer o efeito. Então, ele absorve algumas coisas. A síntese de vitamina D, lembra que ele pega lipídios que vêm da nossa alimentação, com o sol, você tomando sol, ele vai transformar esse lipídio na pré-vitamina D. E aí essa pré-vitamina D posteriormente vai ser transformada na vitamina D, que é importante para fixação do cálcio nos ossos, entre outras funções. A vitamina D tem outras funções também. E a sensibilidade, né? Porque a gente toca na nossa pele, a gente consegue sentir. Se a gente encosta numa superfície, a gente consegue perceber se ela está fria, se ela está quente, se ela é lisa, se ela é áspera. A gente tem essa sensibilidade. Então, que vocês lembram muito bem o motivo, que é porque a gente tem a inervação. E aí, no final da inervação, a gente tem os receptores. E aí, esses receptores conseguem sentir. Aqui as camadas da epiderme. Lembrando que o tecido epitelial ele é diferente dependendo do lugar que ele é. Então, a epiderme da nossa pele é diferente da epiderme da mucosa, que é diferente da epiderme do intestino, é diferente da epiderme dos brônquios, assim por diante. Então, aqui no caso, é a epiderme da pele. Você vê que lá embaixo a gente tem a lâmina basal. Essa lâmina basal é onde seria a divisão da epiderme com a derme. Aí aqui a gente tem a camada córnea, que é onde estão as células germinativas. É ali que está acontecendo a divisão celular. Então, uma célula se divide em duas. E aí uma dessas duas sobe. Aí essa que sobrou se divide em duas. E uma sobe. E assim vai indo. Sempre vai subindo. E aí ela vira nessa camada granulosa, porque ela começa a ter uns grânulos. E espinhosa, porque a membrana dela celular, que era lisa, começa a ficar toda cheia de pontinhos. E ela vai perdendo, conforme ela sobe, ela vai perdendo citoplasma e achatando, achatando, achatando. Esses glânulos... Desculpa, gente. Esses grânulos são queratina. Então, essa célula vai ficando cheia de queratina e cada vez mais achatada. No final, quando ela vai tá chegando ali na camada basal, né? No final, Opa, eu falei ao contrário. Vai da basal para a córnea. Quando ele chega ali na camada córnea, que é a epiderme, ele já não tem mais núcleo. Então, são células sem núcleo. São células mortas. Só tem queratina, praticamente. Então, essa camada mais superficial da nossa pele só tem queratina, não tem núcleo. Então, se a gente arranha, por exemplo, e vê que sai uma pelinha, não chega nem sangrar, essa pelinha é pelinha morta. A gente fala tanto que faça esfoliação para tirar as células mortas da pele. Então, a gente tem células mortas mesmo. Então, a superfície, a última camada, que é a camada córnea, ela é cheia de células mortas mesmo. Bom, além dessas células, que são normais, a gente tem mais 3 tipos de células, só para vocês saberem. São os melanócitos, que é quem produz a melanina, que dá a coloração da pele. Então, quanto maior a quantidade de melanócitos, mais escura será a cor da pele da pessoa. E, automaticamente, maior a proteção aos raios UV essa pessoa tem. Quanto menor a quantidade de melanócitos, mais clara essa pessoa e, consequentemente, menor é a proteção contra os raios UV. Né? Tipo, eu que sou bem branca, então eu tenho poucos melanócitos na pele. Já na produção de cabelo eu tenho bastante melanócitos. Uma pessoa que não tem melanócito em lugar nenhum é um albino. Albino, ele não tem nada de melanócito, então ele tem a pele totalmente branca, o cabelo dele, todos os pelos são totalmente brancos e a íris dele
também é branca, não tem cor. Até meio avermelhadinho, assim, um branco meio avermelhado. Porque não tem cor de nada, não tem cor de nada, não tem nada que dê cor. Além disso, a gente tem as células de Langerhans, que fazem parte do sistema de defesa, que para vocês não é muito importante. Vocês não precisam desse enfoque, mas só para vocês saberem que fazem parte da defesa da pele. E as células de Merkel, que são os receptores mecânicos. Então, quando você empurra, tua pele é empurrada, por exemplo, quem está sentindo essa pressão são essas células de Merkel. Elas que sentem a pressão que está sendo feita nessa superfície. Bom, logo abaixo da epiderme, então, a gente tem a derme. A derme, ela já é um tecido vascularizado, ou seja, tem veias e tem artérias. E, consequentemente, ela consegue nutrir a epiderme, consegue levar o oxigênio e a glicose que essa epiderme precisa. Bom, a derme, além disso, ela tem bastante nervos, então ela tem as terminações nervosas, bastante órgãos sensoriais, então tem sensor de calor, sensor de tato, de todos esses órgãos sensoriais. Ele tem também várias fibras proteicas, então a gente tem bastante colágeno e elastina, principalmente, que são aquelas moléculas que a gente fala, quando a gente fala lá na beleza, tão famosas, que deixam a pele viscosa, né? Viçosa, bonita, né? Aquela aparência de nova. O colágeno e a elastina que tem na nossa pele. Com o tempo, com o passar da idade e a gravidade, essa fibra tende a ficar meio frouxas e a pele fica meio caída, então começa aqui a bochechinha que a gente tinha mais firme, começa a ficar meio caída, porque diminui a quantidade de fibras. Também diminui a gordura que eu vou falar daqui a pouco, mas diminui essas fibras. Então a gente precisa estimular. Estimula como? Comendo aqueles suplementos de colágeno, passando creme de colágeno. Não, gente, não tem isso. Lembrem que eu comentei com vocês, isso não existe. Colágeno é uma proteína como qualquer outra. Se você ingerir, ele vai passar por todo o seu tubo digestório, passar pela digestão da mesma forma como qualquer outra proteína, vai ser quebrada em aminoácidos e o que vai ser absorvido serão os aminoácidos. Então, não importa se você está comendo uma proteína de colágeno ou uma proteína de, sei lá, um pedaço de bife, feijão, soja, clara de ovo, não importa, tudo vai chegar como aminoácidos. Então, para você formar colágeno, você precisa ter aminoácidos livres? Precisa, mas não importa da origem, não importa se é de um colágeno. Então, não cai nessa, não paga uma fortuna num pote de suplemento de colágeno, porque isso não serve de nada. E se eu passar um creme de colágeno? A sua pele só absorve substâncias muito pequenininhas. Então, quando você passa creme para hidratar, são substâncias, moléculas muito pequenas que conseguem passar pelos poros da pele. Quando você passa um medicamento, tem que ser uma substância também muito pequenininha que consiga passar pela pele, no caso que eu dei o exemplo do Cataflã em gel, para passar pela pele e chegar até o músculo. Proteína, colágeno é uma proteína é grande, proteína não passa pela pele. Então, você vai passar o creme lá de colágeno, legal, vai ficar os colágenos ali parado em cima da tua pele. Vai entrar a parte do creme, vai hidratar, porque com certeza vão colocar uma substância hidratante que é absorvida, e o colágeno vai ficar ali em cima. Quando você for lavar a mão ou tomar banho, vai embora. Então, não adianta nada. O que você precisa ter para aumentar o colágeno? Você precisa realmente ter alimentação com bastante aminoácido, mas não importa a origem. E você precisa fazer estimulação da produção de
de colágeno e elastina. Desculpa de novo. Como que é isso? O pessoal da estética faz. Então, por exemplo, fazem aquele microagulhamento. Microagulhamento, aquelas microagulhas furam a epiderme e a derme, e aí elas furam o colágeno e a elastina. Quando faz essas microlesões, faz com que essas moléculas sejam estimuladas, que os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno e a elastina, aumentem a produção deles. Então, esse é um tipo. Tem outros tipos também. Tem aquele laser de CO2, tem, entre outras coisas, mas são de qualquer forma, peeling também, são sempre formas que vão ter que causar uma microlesão nessas colágenos e elastinas para aumentar a produção. Então, não caiam nessa furada. Bom, aqui as camadas dérmicas, então, a gente vai dividir em duas camadas, a papilar e a reticular. A papilar é aquela que apresenta as saliências dérmicas. Então, formam as impressões digitais, né? Então, a gente tem aqui nos nossos dedos, a gente consegue ver que ela tem linhas. Então, isso quer dizer que é uma camada papilar. O resto da sua pele é reticular. Na reticular, ela já tem as camadas com bastante vasos sanguíneos, bastante vasos linfáticos. Vasos linfáticos são aqueles que vão retirar o excesso de líquido que saiu dos vasos sanguíneos e foram para o tecido, que deram edema, que incharam a perna, por exemplo, sabe? Quando você fica o dia inteiro de pé. Então, os vasos linfáticos retiram esse líquido. Além disso, eles também estão relacionados com o sistema imunológico. No reticular também vai ter as terminações nervosas, as glândulas, que a gente vai falar daqui a pouco, e os pelos. Lembrando que essas terminações nervosas, vasos sanguíneos, não são exatamente iguais em todos. Então, por exemplo, se a gente apertar aqui a pele do cotovelo, você pode unhar ela, unhar. Você não sente tanta dor como se você pegar em qualquer outro lugar. Se eu unho aqui, eu já sinto dor. Aqui eu não sinto. Isso quer dizer o quê? Que tem muito menos terminações nervosas. Então, dependendo da pele, onde a pele é mais grossa, ela tem menos terminações nervosas e tem mais, então ali deve ter camadas de epiderme maior. Abaixo da derme vai ficar a hipoderme, que vai ser a camada já fazendo a transição, né, com os outros órgãos. Então, é o que a gente chama de camada subcutânea, a hipoderme, que ela é basicamente formada de tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo. Então, aquele monte de bolinhas de gorduras, um monte de adipócitos. Para que a gente precisa ter essa camada de gordura? A gente tanto fica triste, né? A gente fica triste porque a gente tem excesso e começa a formar pneuzinho. Mas ter uma camada é fundamental. Por quê? Uma, que ela é reserva de energia. Duas, que ela é isolante térmico. Ali também, três, ele está guardando não só para ter energia, mas guarda também para a produção de hormônios, que é fundamental. E ela também ajuda a dar forma na pele, na epiderme, na derme. Então, que nem se a gente olhar para o rosto, a gente tem a maçãzinha do rosto. Olha como a pele, ó, se segura. Se você perde gordura da maçã do rosto, vai ficar sem nada. Então, ela dá a formato. Se você for ver, com a idade, a gente tende a perder essa gordura subcutânea de alguns lugares do corpo. Então, a gente tende a perder gordura do rosto, dos braços, da perna. Então, começa a ficar o que? A pele? Murcha. Porque o que estava preenchendo ali, dando formato, era a gordura, que não tem mais. E aí, então, a gente faz o quê? Preenchimento. Vamos lá e preenche. Posta um preenchimentinho aqui no malar para voltar a ter bochecha. Volta o preenchimento no lábio. E assim a gente vai. Nos braços, na pele, na perna, assim, a gente vai ter que tratar flacidez mesmo, né? Porque essa pele tá flácida, sem colágeno, sem elastina. Embaixo não tem mais gordura, então a gente tem que cuidar da flacidez. E
fazer exercício físico, né? Ganhar massa muscular para ver se a massa muscular preenche ali a falta de gordura. Só que a gordura dos pneuzinhos, né? Aquela gordura que a gente quer perder, essa a gente não perde com a idade. Essa danada, não tem jeito. Bom, aqui só para vocês saberem, só a título de curiosidade mesmo, eu não vou pedir para vocês isso em prova, nada disso. Só que cada tipo de receptor, de sensitivo, ele tem um nome diferente. Então, ali tem, ó, receptor de Ruffini, que é o de calor, que é aqui, ó, esses que parece dois pulmãozinhos. Então, esse é o que sente calor. Os discos de Merkel, eles sentem o tato e a pressão. Então, sentem um pouco de pressão e o tato. Ele consegue ver lá se tem textura e tal. Então, são essas bolinhas aqui. Os receptores de Pacini também sentem a pressão, que são essas bolonas aqui embaixo. Os de Meissner também é tato. O de Meissner é outras bolinhas aqui do lado, que é na verdade, o de Merkel faz de Merkel é bem pequenininho, ó, na pontinha. E esse daqui é de Meissner, que é maior. E as terminações nervosas livres, que elas vão sentir qualquer coisa ali. Então, elas vão sentir dor, vão sentir qualquer outra coisa. Também podem sentir qualquer uma dessas coisas. Podem sentir calor também. Bom, e os anexos da pele? Então, primeiramente, a gente vai ter os pelos, que são formações córneas. Se são formações córneas, quer dizer que são formados por queratina. Além de queratina, ele vai ter a coloração, e se ele é esse formato diferente, né, de falar assim, queratina, mas não é diferente da pele, porque ele é fio, ele é forma de fio. A diferença tem pelo mais grosso, pelo mais fino, cor diferente, pelo arredondado, né, arredondado, enroladinho, liso, e tudo vai depender da genética. Então, a genética de cada um que vai fazer com que cada fio seja de um tipo. Basicamente, o início, se a gente pensar lá nos homens da caverna, a gente tinha os pelos cobrindo a superfície do corpo inteirinha, toda a epiderme, menos palmas da mão, menos palmas do pé, e as mucosas do mamilo, porque a mãe precisava amamentar, mas a mucosa ao redor tinha. E as mucosas do lábio, para poder comer, e as mucosas genitais. Só. O resto o corpo era inteiro preenchido de pelo. Por quê? Porque imagina, o homem da caverna. Eles precisavam se proteger de frio. De frio. Então, era uma barreira protetora, uma barreira isolante térmico. Com o tempo, eles mesmos foram lá, usava pele de urso, sei lá, pele do quê? De urso não, né? Sei lá, que... um parente de urso lá, da época. Então, eles já começaram a não precisar tanto. Então, com a evolução, foi diminuindo essa quantidade de pelo. Mas ela servia, então, de isolamento térmico e barreira protetora. Bom, então aí com o tempo, esse pelo foi sumindo, né? Hoje em dia ainda tem homens que ainda tem bastante pelo no peito, perna mais peluda. Tem outros homens que já quase não tem pelo no peito, tem homens que quase tem pelo na perna também. Nas mulheres também diminuiu muito, e ainda por cima existe a abençoada depilação a laser, que eu amo de paixão. Hoje em dia, a gente não precisa de pelo para nada. Por quê? A gente tem roupa para fazer a barreira protetora. Então, a gente não precisa. A gente tem roupa para fazer o isolante térmico. A gente não precisa de pelo. Únicos pelos que é importante ainda pra gente. Cílios. Por quê? Porque os cílios é uma barreira protetora para o olho. Se vem vindo um cisco e vai entrar, ou um mosquito que vai entrar, você tem o reflexo de piscar rapidamente e os cílios fechar, segurar o cisco. Então, às vezes entra, mas quantas vezes que não era para ter entrado e seu
cílio segurou. Então esse eu acho que é o único pelo que é totalmente necessário. Um segundo que ainda é necessário é a sobrancelha, porque a sobrancelha é uma barreira para proteger o que cai no olho. Então, por exemplo, suor cair direto no olho, ou alguma outra coisa que cai na sua cabeça cair direto no olho. Mas nem tanto. Tanto é que tem gente que não tenta, por exemplo, gente com alopecia que cai todo pelo, quem tá fazendo químico e perde, tem mulheres que, né, por alguma coisa falta uma parte. Não é algo assim super importante. Ajuda, mas não é super importante. E é uma coisa que a gente não é nada necessária, mas que a gente quer, né? Que a gente gosta, que é o cabelo. Cabelo também não é necessário, mas a gente gosta. Bom, e a gente foi perdendo todos esses pelos com a evolução mesmo. Aí o anexo, que é a unha, outro anexo da pele, que elas também são placas córneas, só que aí ela vai ser, nessa placa córnea, ela é colocada na queratina, ela é colocada oniquina, que é para ficar dura. Então tem queratina também, mas diferente do cabelo, que é mais molinho e fininho, diferente da queratina da pele, ela é dura, então é oniquina. E a função? Proteger a extremidade do dedo, que é a mais fácil de você perder, né? Já aconteceu uma coisa. Facilitar para você pegar objetos, então às vezes tem um objeto pequenininho, com a unha você ajuda a pegar. Também ajuda a sensibilidade tátil, né? Porque vai na parte da digital, até protege a digital. E defensiva, né? A gente usa para arranhar, para cortar. E pensando lá na época dos homens da caverna, eles tinham unhas bem grossas e grandes, justamente para se defender. Bom, aí além disso, vamos para as glândulas. Então aqui a glândula sebácea. Lembrando que a gente tem três tipos de glândulas: glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas. As glândulas exócrinas são aquelas que produzem substâncias que vão ser excretadas, ou seja, vão ser liberadas para fora do organismo. Lembra que fora do organismo, exterior, pode ser aqui o externo, fora da pele, como pode ser nosso tubo digestório, que é considerado externo. Mas no caso aqui da glândula sebácea, está na pele mesmo. Então, vai ficar ali aqui fora. A glândula sebácea, ela produz um sebo mesmo, uma gordura, que ela é feita para proteger. Então, ela é colocada para proteger a pele. Então, ela protege da ação de algumas bactérias, de alguns fungos. Protege de uma evaporação excessiva de água. Então, para você não ficar perdendo muito líquido quando está muito quente, ela ajuda a proteger. Só que, então, aqui só para mostrar na figura, que vocês estão vendo que tem o folículo piloso, e ao redor aqui, ó, a gente tem da raiz, a gente tem a glândula, tá vendo? Ó, aqui ó, o folículo, aí aqui do lado tá a glândula sebácea. Então, ela tá sempre ligada a um folículo. Você retirou o folículo, a glândula continua. E a gente só não tem essas glândulas nas palmas da mão e do pé. Por quê? Porque a gente não tem pelo mesmo, mesmo que a gente tenha perdido pelos no resto do corpo, ficou ainda folículos muito fininhos. Na palma da mão a gente nunca teve. E aí qual é o problema? Se a gente produz muito sebo. O problema se a gente produz muito sebo é que a nossa pele vai ficar oleosa. Se vai ficar oleosa, vai produzir acne. Para quem produz muito sebo perto do cabelo, o cabelo fica oleoso, né? Tem gente que produz tanto que lava o cabelo de manhã à tarde e o cabelo já tá grudado de tanto sebo que produz. É uma disfunção da glândula. Tem gente que não, tem gente que o cabelo lava o cabelo a cada 3 dias e o cabelo tá normal. Tem gente, então é aquelas coisas que a gente fala assim, a pele da pessoa, pele normal, pele seca, pele oleosa, tem a ver com essas glândulas. Quem tem pele seca produz sebo de menos, então a pele fica ressecada. Então, a glândula sebácea é importante, mas de forma equilibrada. A glândula sudorípara, que são essas daqui.
Lembra que a gente vai ter dois tipos de glândulas sudoríparas, as écrinas e as apócrinas. As écrinas são aquelas que ficam na palma da mão e do pé, e as apócrinas é as que ficam todo o resto do corpo. As écrinas, quando elas estão aumentadas, lembra que dão aquela disfunção, que é a hiperidrose. Então, hiperidrose é com uma pessoa que tem suor excessivo nas palmas da mão e nas palmas dos pés. Que aí, então, dependendo da encosta, vai escrever, mancha o caderno. Dependendo do sapato, não consegue porque o pé fica bailando dentro do sapato por causa do suor. Então, normalmente tem que fazer algum tratamento, faz tratamento com botox, a gente faz com a cirurgia, mas geralmente com a cirurgia nasce, né, cresce glândulas écrinas em outras partes do corpo, então não sei se é muito, muito válido, mas o botox funciona bem, mas dura pouco, né? A gente tem que refazer a cada no máximo 6 meses. As apócrinas que estão distribuídas no resto do corpo, elas desembocam justamente nos folículos pilosos. Então, em cada poro aqui do corpo, no ósteo, né, que a gente fala. A gente tem ela espalhada pelo corpo todo, mas tem alguns lugares que tem mais. A gente consegue ver axila, né, porque afinal a gente percebe que quando a gente está com muito calor, a gente sua muito a área da axila. A área perimamilar, a área da mama, por quê? Porque pensando na produção de leite para uma mãe, porque o corpo é assim, né? O corpo já pensa na função dele. Então, a glândula mamária não pode ficar muito quente, então ela tem que suar bastante para manter ali aquelas glândulas refrigeradas. Por isso que a gente fica aqui, né, nós mulheres, com a blusa suada aqui embaixo. E a área anogenital também sua muito. No caso dos homens, mais ainda. Por quê? Porque os testículos precisam estar muito refrigerados. Não é à toa que os testículos ficam na bolsa escrotal para o lado de fora do corpo, não fica interno. Porque os testículos têm que ficar fora porque o espermatozoide no calor eles morrem. Então, precisa ser bem refrigerado para ter espermatozoides. Então, com isso, o homem tem bastante glândulas sudoríparas ali para suar ali em volta da bolsa escrotal mesmo, para manter os testículos refrigerados. Por isso que falam que homens que usam calça muito apertada, então vai deixar a bolsa escrotal muito grudada ao corpo, alguma coisa muito quente, que nem, por exemplo, pega o computador, fica o dia inteiro o computador no colo. Falam que diminui a fertilidade, por quê? Porque começa a esquentar muito o testículo e começa a atrapalhar a produção de espermatozoides. A gente também tem algumas alterações de glândulas dentro do ouvido, nas pálpebras e nas mamas, tá? Mas são algumas alterações. Composição do suor, como a gente já tinha comentado lá. Lembrando que o suor é um líquido inodoro, então não tem cheiro. Cheiro que a pessoa está fedida não é cheiro do suor. Ele é composto 99% de água. E aí vem os íons que a gente comentou: sódio, potássio, cloretos, cálcio, fósforo, ferro. Além disso, um pouquinho de lipídios e a ureia, que é o que eu comentei, que é o que precisa ser excretado. Qual que é o odor? O odor é porque se você sua, aquele suor fica ali na sua pele. Aí as bactérias adoram ali comer os lipídios e a ureia, se alimentar. Aí elas vão lá, começam a se alimentar disso e a se multiplicar. E as bactérias, quando elas se alimentam, elas excretam substâncias. E são essas substâncias que são fedidas. Então, a pessoa que está fedida de suor, é porque ela já deve estar há bastante tempo
com bastante suor, o suficiente para que essas bactérias fiquem assim. Chulé é a mesma coisa, gente, porque o chulé, no caso do chulé, ainda específico, a pessoa já deve ter bactérias no pé, tem tendência a ter bactérias. Então, botou tênis fechado, sapato fechado, o pé suou, as bactérias fizeram a festa. Mas no caso de fedor aqui de roupa, é porque a pessoa tá o dia inteiro lá, então as bactérias estão funcionando. Por isso que existe, né, os benditos antitranspirante e desodorante, né? Antitranspirante é para fechar um pouco os poros, diminuir a transpiração, e o desodorante para tirar o cheiro, né? Para diminuir o cheiro. Lá dos tecidos, só para a gente lembrar quais os tecidos que a gente então viu no nosso sistema tegumentar. Tinha tecido epitelial, que é justamente o que tem ali na epiderme. Depois tinha tecido conjuntivo, que tem na derme e na hipoderme, porque ali é a hipoderme onde tem gordura, também é tecido conjuntivo. Tem tecido muscular, porque é o músculo eritor do pelo, aquele músculo que faz o pelo ficar eriçado. Então, quando a gente tem frio, os pelinhos todos arrepiados. Quando você tá nervoso, leva um choque, sei lá, alguma coisa que faz nervoso, você fica, né? Algumas situações, assim, que eles ficam eriçados, é porque o músculo eritor do pelo funcionou. Então, tem tecido muscular e tem tecido nervoso, que afinal de contas, todas as terminações nervosas para tato, para sensações, através do tecido nervoso. No conjuntivo também entra os vasos sanguíneos, tá? Veias e artérias também são tecido conjuntivo. E tem músculo, e muscular também, porque ela também tem uma partinha muscular. E o músculo dos vasos são músculos lisos, lembrem lá. Bom, então o tecido do tipo de epitélio lá que a gente falou, epitélio de revestimento e epitélio glandular. Aqui um epitélio de revestimento que a gente viu. Aqui, esse epitélio de revestimento aqui é a pele, é uma pele. Aqui é do intestino. Vocês veem esse monte de negócio que parece pelinho e não é pelinho. Eles é uma diferenciação na célula do intestino para ajudar na absorção, porque quanto maior essa quantidade, mais os nutrientes vão estar no meio desses pelinhos, que não são pelos, os pelinhos são a forma de falar, tá, gente? Então vai aumentar a absorção. Então a membrana do epitélio do intestino fica tudo assim para ajudar nessa absorção. Aqui é por dentro não lembro se é esôfago ou se é traqueia, mas você consegue ver que ele é mais liso. E aqui a mucosa, a mucosa do seio frontal, e aqui toda a mucosa nasal, e aqui por dentro, chegando nas conchas nasais, né, que são os cornetos que a gente fala, e depois já descendo aqui. Palato mole, ó, aqui, ó, é a língua, tá vendo essa coisa redonda? É a nossa língua, então aqui tudo epitélio em volta da língua, e aqui o palato mole, que é a divisão entre a parte do nariz e da boca, e vai descer para a garganta. E aqui, ó, os lábios também, dentro dos lábios também tem a mucosa. O epitélio dentro dos pulmões. Então, dentro dos pulmões, em cada bronquíolo, a gente tem um epitélio. Em cada brônquio, quando a gente sobe aqui, tem o epitélio. Dentro da traqueia, tem o epitélio. Então, lá, funções do tecido epitelial que a gente já viu, que a gente já falou. Proteção, revestimento. No caso das glândulas, a secreção de substâncias, essas glândulas aqui, no caso que está falando, são glândulas endócrinas, porque sempre quando a gente fala em secreção de hormônios, são glândulas endócrinas. A absorção de substâncias e a percepção sensorial, os sentidos. Bom, aqui só tem os tipos de tecidos epiteliais. Né? Aqui é a pele com que as células elas são achatadas. Aqui lembrando, ó, esse esqueminha, hipoderme aqui embaixo, que é a camada de gordura, então o tecido subcutâneo.
A derme, onde tem aqui os vasos sanguíneos, os nervos vocês podem ver que sobe até a epiderme. Os vasos sanguíneos ficam já chegam até a membrana basal. Aí aqui começa a epiderme, então aqui começa a camada basal e as células vão subindo, conforme elas sobem, elas vão perdendo núcleo e ficando achatadas e ganhando queratina. Aqui, classificações, isso aqui a gente viu na aula que a gente falou sobre tipos de tecidos. Aqui é só para revisar mesmo, tá? O pavimentoso simples, que é o que é a nossa pele, e os outros tipos, estratificados, cúbico, prismático, cilíndrico, mas eu não vou pedir isso, tá, gente? Isso aqui é só para um remember, só para dar uma lembrada. Lembrar só as diferenças de glândulas que eu comentei na aula online. Glândula exócrina é aquela glândula que libera uma substância no exterior. E como exterior, a gente pode ser aqui exterior do nosso corpo. Então, por exemplo, glândula sebácea, glândula sudorípara, estão liberando substâncias para o exterior do corpo. Como pode ser o considerado exterior, o tubo digestório. Então, por exemplo, a saliva, né? As glândulas salivares estão produzindo saliva dentro da boca. Isso é uma glândula exócrina. O estômago produz protease, substância que quebra a proteína. É uma glândula exócrina. O duodeno também libera proteínas. O pâncreas, que eu vou falar daqui a pouco, ele também libera substâncias exócrinas. Ele libera lipases e proteases, então ele também é uma glândula exócrina. E endócrina? Endócrina é aquela glândula que libera substâncias diretamente dentro do vaso sanguíneo. Então, nesse caso, o que é produzido pelas glândulas são hormônios. Então, qualquer glândula, por exemplo, as adrenais, que são as glândulas também chamadas de suprarrenais, que é acima do rim, produzem o cortisol. O ovário produz estrógeno e progesterona. Testículo produz testosterona e assim por diante. Então, são glândulas endócrinas. No caso do pâncreas, ela vai ser uma glândula mista. Por quê? Porque ela tem essa função de glândula exócrina, que a gente falou, de liberar lipases e proteases no exterior, que é no tubo digestório, e também a produção de hormônios. Então, ela também é uma glândula endócrina, que ela libera diretamente dentro do vaso. Esses hormônios são, desculpa de novo, a insulina e o glucagon. Ambos são ligados com o metabolismo da glicose. A insulina é famosíssima, né? Porque é ela quem faz, que ela abre o canal que faz a glicose entrar para dentro da célula. Então, se você não tem insulina, a glicose não entra na célula. Então, o vaso sanguíneo fica cheio de glicose e as células vazias. Então, quem começa a perder células beta, que são as células produtoras de insulina, isso acontece por uma doença autoimune. Então, desenvolve uma diabetes tipo 1, não vai mais produzir insulina. Então, não vai ter mais insulina para abrir esse canal. Então, essa pessoa vai ter que tomar injeção de insulina. Também tem a diabetes tipo 2, que você tem insulina, só que o receptor da insulina não reconhece ela. E aí isso aí já tem problemas genéticos, a ver com os hábitos alimentares, hábitos não só alimentares, mas né, se você fuma, não fuma, se bebe muito, se faz exercício, todos esses hábitos. Se você melhora esses hábitos, melhora essa resistência insulínica. E tem medicamentos para ajudar isso também. E o outro hormônio que eu esqueci de falar, que é o glucagon, que ele é meio que o oposto da insulina. Quando o vaso sanguíneo está lotado de glicose, então a gente precisa entrar glicose no sangue. Então, chega informação lá para o pâncreas, assim, falando assim, produz insulina porque a glicose precisa entrar. Aí ele vai lá e avisa. Aí
a insulina liga no receptor, abre os canais, entra a glicose. Aí chega uma hora que não tem glicose nenhuma, tá em falta, não tem glicose nos vasos sanguíneos. Aí ele fala assim, ó, tá em falta a glicose. Então a gente precisa arrumar a glicose de algum outro jeito. Então aí o pâncreas vai lá e produz glucagon. E aí com o glucagon, ele faz com que depósitos de glicose sejam liberados. Então, por exemplo, o glicogênio que fica nos nossos músculos e no nosso fígado, né, que é uma molécula que é cheia de glicosezinha que fica armazenada. Quebra e libera a glicose para a corrente sanguínea. Também vai ter a ver com a informação para quebra de lipídios, né, para formação de glicose. Então, eles têm meio que a função oposta. Aqui na imagem, só para mostrar para vocês aqui, né, o epitélio. Aqui um epitélio com uma glândula exócrina, que seria um exemplo das glândulas floríferas, etc. E uma glândula endócrina, porque aqui no meio desse epitélio vai ter o vaso sanguíneo, onde vai ser liberado hormônio. Aqui também mostrando só uma imagem do que seria uma glândula exócrina por invaginação. Aqui, então, tem essa por invaginação, tem essa tubular e tem essa que é unicelular. Por exemplo, as glândulas do estômago. Glândulas do estômago são glândulas unicelulares. Então, é produzido dentro da célula, não é uma glândula formando um tubinho, não. Mas todos esses tipos aqui são glândulas exócrinas. Todas elas estão produzindo uma substância para ser liberados em um ambiente externo. Não são produtores de hormônios que vai ser liberado na corrente sanguínea, não. Bom, aqui mostrando os tecidos conjuntivos, aqui só lembrando aqui, né, os tecidos frouxo, que aqui fica cheio das fibras, ó, as fibrazinhas colágeno e a elastina que a gente viu, e aqui o tecido adiposo. Os outros a gente não falou nessa aula. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitosa essa aula. A videoaula, ela não substitui a aula online, tá? Porque sempre assim como uma videoaula não substitui a aula em sala. Como a gente não tá conseguindo ter aula em sala, pelo menos a aula online a gente consegue. Então, né, quando vocês vão entrar em férias agora, quando a gente voltar, a gente vai ter aula online e a nossa interação, eu conversando com vocês, né, perguntando, vocês percebendo o que eu tô falando, vocês fazendo perguntas, essa interação vale mais do que tudo, né? Mas a videoaula é só um plus para ajudar vocês a estudar, tá bom? E espero que vocês fiquem firmes, se cuidem no isolamento, viu? Porque pra gente manter todo mundo saudável e voltarmos bem, se Deus quiser, quando isso tudo acabar, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.